Olá pessoal, bem-vindos ao canal Espírita Amador, meu nome é Bruno Oliveira. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje nós vamos responder perguntas que chegaram para nós via redes sociais, tanto na nossa fanpage no Facebook, quanto nos comentários do YouTube. Muitas pessoas entram em contato, deixam algumas perguntas nos grupos que a gente participa, divulga o vídeo. Então hoje vai ser um dia que nós vamos responder algumas perguntas dessas, principalmente perguntas relacionadas à lei de causa e efeito. O tema de hoje, para responder as perguntas, é a lei de causa e efeito. Apenas lembrando que nós, no começo do nosso canal, já fizemos um vídeo sobre vidas passadas, e há alguns meses atrás fizemos um vídeo bastante interessante sobre a lei de causa e efeito. Então é interessante que vocês assistam esses vídeos também, vai esclarecer um pouco mais. Eu vou deixar o link para os dois vídeos na descrição desse agora. Nos cards em cima também, se vocês quiserem procurar. Mas vamos começar as perguntas. Vamos começar primeiro com um esclarecimento. Karma, lei de retorno, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei do plantio, são nomes diferentes, mas que tratam da mesma lei. Falam sobre a mesma coisa. Um outro esclarecimento necessário. Karma é o nome da lei de causa e efeito. Ficou muito conhecido a utilização da palavra karma para coisas ruins. Na verdade, karma significa ação. É uma palavra que deriva do sânscrito, que é uma linguagem da Índia antiga, da Índia clássica. Então, karma significa a ação. Fala sobre a lei de causa e efeito. Por que ficou tão conhecido karma para as coisas negativas? Coisas boas que a gente faz, ações interessantes que a gente faz, ficam como pontos positivos na nossa vida e não ficam retornando como lições a serem melhor trabalhadas ou melhor aprendidas. Só coisas que são necessárias a gente reaprender, passar novamente, resgatar, é que ficam retornando. Por isso, a lei de causa e efeito acaba sendo muito mais observada em coisas negativas na vida do que em retornos positivos. Mas tudo que a gente planta, a gente colhe. Coisas boas, coisas ruins. Então se você está plantando coisas boas, a tendência é cada vez virem menos coisas negativas para você resgatar. Então é por isso que se a sua vida está cheia de bagunça, cheia de coisas negativas, pode ser sinal de coisas ruins que você plantou em outras vidas. Mas como já dizia o grande Chico Xavier, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo final. Mas vamos à nossa primeira pergunta. Tem a ver com a lei de causa e efeito a sensação de que as coisas não andam, de que as situações se repetem continuamente? Sim, tem a ver com a lei de causa e efeito. Mas tem muito mais a ver com a forma como nós lidamos com as situações da vida, principalmente com as situações difíceis da vida. Como eu falei, situações que vêm negativas em nosso caminho são coisas que nós temos que aprender ou coisas que nós temos que resgatar. Se a gente não consegue lidar bem com essas situações, ou se a gente passa o tempo inteiro reclamando, maldizendo essas situações, se a gente não consegue absorver das situações o melhor que elas podem nos dar, a gente vai eventualmente ter que passar novamente por essa lição, como forma de aprimoramento, como forma de repetição, como forma de gravar melhor o ensinamento necessário. Então, quando a vida começar a apresentar situações repetidas, parece, que as coisas não andam, estão sempre no mesmo lugar, talvez seja a hora da gente parar um pouco, respirar, observar o que nós estamos vivendo, o que nós temos vivido ultimamente, e em vez de perguntar muitas vezes por que está acontecendo comigo, a gente tem que perguntar para quê? Para que isso está acontecendo comigo? O que eu tenho que aprender com isso? Acho que essa é uma mudança necessária. A pergunta para quê nos faz pensar positivamente, nos faz buscar exatamente o que é que nós temos que absorver daquela lição. E se a gente consegue, a gente passa por essa prova. Às vezes a gente tem que passar uma ou outra vez para ter certeza de que nós conseguimos, de que nós já temos a força necessária para vencer o desafio, mas a tendência é que essas situações se repitam cada vez menos e que a vida flua de uma forma muito melhor. O aprendizado tem que sempre ser efetivo, senão é como uma criança na escola.
Se aprendeu e não fez certo, na prova não foi bem, o professor tem que reexplicar, ou tem que repetir o ano. Não é isso que a gente quer, hein? A gente quer que o aprendizado seja bem consistente para que a gente siga em frente. Vamos lá, segunda pergunta, hein? Referente à lei de causa e efeito, existem resgates que podem ser comparadas a outras transgressões à lei, como por exemplo, alguém que tenha sido assassinado vir com o objetivo de assassinar nessa vida? Ou alguém que tenha com o objetivo, por exemplo, se tornar uma garota de programa? A lei de causa e efeito é uma lei divina, portanto uma lei criada por Deus, com o objetivo principal de fazer com que os seres vivos evoluam. Pensando assim, reparar uma transgressão à lei com outra transgressão à lei seria a mesma coisa que diminuir ódio colocando mais ódio. Não é esse o objetivo de Deus. Então, eu acho que seria muito mais possível, muito mais compreensível que essas pessoas envolvidas nessa primeira transgressão fossem colocadas na mesma família, ou como pai e filho, como irmãos, para que transformassem um sentimento negativo de ódio em uma relação diferente, de afinidade, de afeto, e aos poucos ir dissolvendo essa desarmonia, transformando em amor. É o objetivo de todos nós, né? Como Jesus já dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse é o objetivo, amar a todas as pessoas. E é assim em todos os casos. A nossa visão ainda é muito limitada para a gente saber exatamente o que é que a gente tem que reparar naquela situação, ou se a família que a gente veio é uma família com pessoas que a gente tem conflito e que a gente precisa de harmonia, de amor. A gente ainda não tem compreensão, nem um pouquinho de compreensão para saber tudo que existe ao nosso redor. Muitas vezes nós somos expostos a situações que nós já caímos no passado, situações em que vêm para testar a nossa força de vontade, a nossa compreensão atual do que a gente deve ou não fazer, do que é certo ou o que é errado. Situações de vício, por exemplo, são bem isso. Muitas vezes a pessoa que teve um determinado vício vem em contato com pessoas que têm vícios parecidos para testar essa força de vontade, o aprendizado que teve no mundo espiritual, para testar essa evolução obtida, para se colocar mesmo à prova e para saber se ainda falta alguma coisa a ser conquistada. O objetivo da lei de causa e efeito é criar harmonia entre os seres. Frente às situações da vida, todos nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nos é correto ou não. Todos nós temos as chances de evolução, todos nós estamos buscando o melhor caminho em nossas vidas. A escolha de cada um é individual. Só a pessoa sabe o que está fazendo, só ela tem o direito de escolher o caminho que está seguindo. Mas sempre sabendo que isso gera consequências frente à lei de causa e efeito. Para as atitudes boas, para as atitudes ruins. Cabe a nós escolher. É sempre bom então pensar que tipo de consequências ou que tipo de efeitos as nossas atitudes estão gerando frente à lei de causa e efeito, boas e ruins, a curto e a longuíssimo prazo. Vamos à nossa terceira pergunta, hein? Pensando em como é possível começar a reparar os erros que cometemos, apenas se arrepender pode acabar com o débito? Ou, colocando como exemplo, em uma vida cometer um erro grave, como um assassinato, e na mesma vida conseguir resgatar o débito? Olha, pessoal, a posição da doutrina espírita ela é bastante divergente de outras doutrinas cristãs. O espiritismo acredita que se arrepender é importantíssimo, sim, mas não acaba com o débito. Nem frente aos tribunais humanos isso acontece. Se eu cometi um delito grave e eu chegar para o juiz e dizer para ele: juiz, eu me arrependo muito da atitude que eu tomei, ainda assim eu sou considerado culpado. Deus perdoa todos os nossos erros, mas não nos exime para o nosso próprio aprendizado de que nós reparemos o erro cometido. É necessário fazer o bem para reparar o mal feito. É necessário aprender a lição. Como eu já falei na pergunta passada, todas as nossas atitudes geram efeitos frente à lei de causa e efeito. São como pontos positivos e pontos negativos que a gente acumula durante a vida. Quando a gente comete um delito grave, como um assassinato, que foi o exemplo usado, a gente acumula aí uma enormidade de pontos negativos.
Porém, quando a gente se arrepende, quando a gente toma atitudes boas, quando a gente passa a ajudar os outros, quando a gente tenta fazer o bem sempre, a gente vai juntando sim pontos positivos, e pontos positivos que são muito importantes e que podem ser de fundamental necessidade, de fundamental importância na hora dos espíritos superiores nos colocarem as situações em que a gente pode vir para um resgate, as situações em que a gente pode vir para corrigir esses erros. Então, eles analisam cada mérito nosso, cada atitude boa que nós tivemos, cada pessoa que nós ajudamos, a quem estendemos a mão, analisam tudo que a gente fez de bom também. É claro, né, gente, que essa lei não é fatalista, não é determinista. O ditado pela espada matou, pela espada morrerá, não é verdadeiro. Então a gente não precisa passar pelo que nós causamos para quitar um débito. A gente pode quitar esse débito de outras formas. Pode vir como um médico numa encarnação posterior para salvar vidas. Ou a gente pode salvar a vida de uma pessoa que está precisando muito de ajuda. Por exemplo, uma doação de órgãos. Quantas pessoas a gente pode salvar doando órgãos? Né? E isso tudo traz enormes méritos que podem compensar os pontos negativos que a gente somou. São tantos as formas que a gente pode parar e pensar para se quitar um débito, para se tomar boas atitudes. E os espíritos de luz são muito mais inteligentes do que nós, sabem pesar muito bem as nossas qualidades, os nossos defeitos, e nos colocar em situações em que a gente esteja apto a resgatar, a quitar os nossos débitos, a aprender uma lição. A gente nunca pode esquecer que para resgatar esses pontos negativos a gente tem que praticar o amor. Pois, como já dizia o apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de erros. E assim é, quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente se coloca à disposição delas, somente por amor, somente movido pela vontade de fazer o bem, aí sim a gente está ajudando verdadeiramente, praticando a caridade e resgatando os pontos negativos que a gente tem a resgatar. Então, assim, eu acho que é pouco provável que se na mesma vida eu cometi um delito grave, eu consiga reparar apenas pelo arrependimento. Talvez fazendo muito bem por muitas pessoas. E ainda assim a gente tem que estar consciente de que se a gente causou uma coisa muito ruim para alguém, talvez na próxima encarnação a gente venha com esse objetivo, de se harmonizar com essa pessoa. E isso é muito bom, pois Deus nos dá tantas oportunidades de estarmos bem com as pessoas para as quais a gente talvez não foi tão bom como a gente gostaria. Vamos lá para mais uma pergunta. Em atos contrários à lei, mas que sejam provocados por uma terceira pessoa ou situação, apenas o executor sofreria retorno frente à lei de causa e efeito ou todos os envolvidos? Por exemplo, no caso de um assassinato encomendado por alguém, só o executor do crime sofreria consequências frente à lei de causa e efeito? Não, né, gente? Está reservado a cada um segundo as suas obras. Cada um tem a sua parcela de culpa. Muitas vezes aquela pessoa que executa, apesar de ter o seu livre-arbítrio e saber o que está fazendo, se é certo ou se é errado, muitas vezes o executor é meramente um instrumento de alguém que planejou, pensou, organizou e fez toda uma situação para que aquilo se desenhasse. Essa pessoa tem muito mais culpa às vezes. Então, não se enganem. A cada um segundo as suas obras. Cada um vai receber a parte correspondente às atitudes que toma em vida. Como eu já falei, a espiritualidade é bastante sábia e os nossos pensamentos para eles não são segredo nenhum. Então eles conseguem ver, conseguem observar os nossos pensamentos dos mais claros aos mais escusos. E nós mesmos, quando partirmos para o mundo espiritual, vamos ter que lidar com esses pensamentos, com essas intenções, com esses sentimentos. Então a nossa própria consciência sabe quando a gente fez errado. E é frente a essa consciência que nós vamos ter que prestar contas, digamos assim. Então não nos enganemos. Se a gente pensou em cometer alguma coisa errada, a gente também está fazendo mal, de forma indireta, mas está mandando uma energia ruim. Quem comete, quem organiza tudo, muito mais. Né? Mas a todos aqueles que serão humildes o suficiente para pedir perdão, para pedir ajuda a Deus, para pedir ajuda aos espíritos de luz, sempre será estendida a mão para que o resgate, para que a forma de amparo seja a melhor possível, para que a gente venha com o objetivo de aprender, de evoluir, de resgatar tudo que a gente fez de errado. Como eu falei, mais uma vez,
O objetivo da lei de causa e efeito não é fazer o mal a quem fez o mal. É justamente o contrário. É de dar possibilidades às pessoas que fizeram mal de aprender a lição e fazer a partir de agora o bem. De sempre harmonizar os seres e dissolver inimizades, dissolver o ódio, que é o que estraga essa vida. O objetivo é sempre gerar mais amor. Vamos a mais uma pergunta do dia de hoje. Quando o espírito para de reencarnar, ou quando esses débitos frente à lei de causa e efeito estarão cumpridos, o que acontece com o espírito? Para onde ele vai? Bom, para responder essa sua pergunta, nós vamos ter que colocar alguns novos conhecimentos ou relembrar alguns conhecimentos. Primeira coisa, reencarnar é preciso. Pelo menos na nossa faixa evolutiva é necessário, pois em contato com a matéria é mais fácil com que a gente consiga essa evolução, com que a gente tenha que lidar com sentimentos, com ações, com tudo que está ao nosso redor, de uma forma muito mais intensa do que no mundo espiritual. Então a gente aprende mais estando encarnado. De acordo com os conhecimentos trazidos pela doutrina espírita, existem vários mundos habitados. Calma, antes que vocês me chamem de louco, as formas de vida dos outros planetas, apesar de não terem sido detectadas ainda, por que não podem ser diferentes das formas de vida que a gente consegue perceber com o nosso sentido? A gente tem 5 sentidos. A gente não consegue ver os espíritos, consegue? Quando a gente desencarna, a gente segue adiante com o nosso corpo espiritual. Por que num outro planeta a vida não pode ser inteira nesse plano espiritual, usando esse corpo espiritual? A gente não conseguiria perceber com nossos sentidos físicos, não é mesmo? Então, com calma. De acordo com a doutrina espírita, cada planeta possui espíritos ali, habitantes, que estejam na faixa adequada àquele planeta, na faixa de vibração adequada àquele planeta. A Terra é um planeta de provas e expiações. A Terra está quase no fim dessa classificação dos mundos, de evolução dos mundos. A Terra parece estar em vias de se tornar um planeta de regeneração. O que acontece? Na Terra estamos justamente para isso, para resgatar débitos, para enfrentar provas, para lidar com muito mais mal do que bem. Assim, se nós somos boas pessoas e conseguirmos cumprir todas as provas ou toda a evolução necessária dentro do padrão vibratório da Terra, por que não podemos ser levados a outros planetas onde a vibração seja mais compatível com a nossa? Não enquanto estamos encarnados, lógico, mas após o nosso desencarne, podemos partir para um outro mundo e passar a viver lá, buscando toda uma nova evolução, buscando toda uma nova faixa de aprendizados para que a gente continue na nossa caminhada. Assim, da mesma forma, a Terra, assim que passar a um planeta de regeneração, se a nossa vibração não se adequar a esse planeta novo de regeneração, nós podemos ser levados a um outro planeta de provas e expiações para que a gente continue nossa evolução lá, até que a nossa evolução possível nesse planeta esteja cumprida, e aí possamos seguir o nosso caminho. Nós já sabemos que a Terra não é o centro do universo. O universo é gigantesco, por que não haver outras formas de vida, outros tipos de vida em outros locais? E de acordo com a doutrina espírita, o final da jornada seria quando nos tornássemos espíritos puros, sem mais nenhum rastro de maldade, sem nada a aperfeiçoar. A gente nesse momento estaria vivendo em mundos superiores, mundos felizes, mundos onde não existe mais o mal, onde só existem coisas boas. Uma coisa muito interessante que eu ouvi uma vez de uma pessoa bastante especial na minha vida é que no céu, os céus estão vazios, pois os espíritos que estariam lá descem até as zonas mais inferiores para tentar ajudar os irmãos que lá estão, tentando puxar esses irmãos, trazê-los cada vez mais para a luz, para a evolução. Então, talvez esses espíritos puros tenham muita consciência do que é a caridade verdadeira. Quem sabe um dia que a gente chegar nessa perfeição relativa, pois perfeição absoluta a gente nunca vai atingir, perfeito só o nosso Criador, mas essa perfeição relativa pode nos indicar a necessidade e a importância da caridade muito mais do que nós temos hoje. E talvez nós também estejamos em zonas inferiores tentando ajudar os irmãos que lá estão. Assim, necessário mesmo é continuar procurando fazer o bem, procurando fazer o melhor possível
pelos outros e pela nossa própria evolução. Porque nesse caminho, nessa estrada evolutiva, a gente ainda está muito mais perto do começo do que do final dela. Então acho que a gente não tem que se preocupar com isso, né? Aonde isso vai terminar. A gente está muito longe de chegar no final. A gente tem que se preocupar com a nossa situação hoje. O que nós podemos fazer hoje para nos tornarmos pessoas melhores? Vamos lá, pessoal. Vamos para a última pergunta do dia. Isso é uma pergunta que muita gente faz. Olha. Frequentando uma casa espírita, posso saber das minhas vidas passadas? Muita gente tem muita curiosidade a respeito do espiritismo por isso, né? Quem será que eu fui na minha vida passada ou em vidas passadas? Com relação à sua pergunta, a resposta é sim e não. Se você vai procurar uma casa espírita com um único objetivo de curiosidade de saber das suas vidas passadas, ou curiosidade de descobrir alguma coisa diferente que você ainda não sabe, a minha resposta para você é: não faz isso. Não perca o seu tempo, não vá pelo motivo errado. Quem vai motivado por curiosidade não está indo pelo motivo certo. Se você quer procurar uma casa espírita porque você quer aprender sobre o espiritismo, porque você quer conhecer a doutrina espírita, porque você quer conhecer tudo que engloba essa linda doutrina, aí sim, se você está com algum problema na sua vida e você acha que o espiritismo pode te ajudar, sim, procure, ou pelo amor ou pela dor, mas não por curiosidade, né, gente? Uma coisa que a gente costuma muito ouvir em casas espíritas é: os espíritos de luz, eles não estão disponíveis a nós a todos os instantes, não é chamar que eles vêm assim, né? Eles querem saber o nosso objetivo em chamá-los, eles querem saber o porquê que a gente está... E eles conhecem os nossos objetivos, se são objetivos fúteis, se são objetivos apenas de curiosidade, se são realmente objetivos evolutivos. Se você não está indo buscar realmente coisas que sirvam na tua vida, que te ajudem num caminho de evolução, não vai ajudar em nada a procurar uma casa espírita. Porque você não vai entender bem o conhecimento, vai ficar meio perdido, não vai estar interessado verdadeiramente em aprender aquilo, e provavelmente os espíritos de luz não vão te dizer nada do que você realmente quer saber. Se realmente fosse necessário você saber quem você foi ou não em vidas passadas, Deus teria colocado isso limpo e claro na sua memória. Não teria estendido esse véu, né, entre uma vida e outra. Se nós começamos a nossa vida sem lembrar do que nós fizemos no passado, é porque provavelmente é necessário ou é melhor para nós mesmos que comecemos a partir do zero, que comecemos a partir, né, de agora, vamos caminhar. O que é necessário está guardado no nosso subconsciente, vai ser usado quando necessário. Mas, se você não se lembra das suas vivências, é porque isso não era importante para você. É muito importante a gente saber que nem todos nós fomos reis, rainhas, imperadores, pessoas famosas em vidas passadas. Muitos de nós fizemos coisas horríveis que nós não conseguiríamos lidar com essas informações. Ou muitas vezes nós perceberíamos que pessoas próximas a nós, que a gente tem muito afeto, muito amor hoje, nós fizemos coisas péssimas com elas em vidas passadas. E essa culpa ficaria acumulada, ficaria ali, sabe? E isso te faria mais mal do que bem. Pensa nisso. Você quer saber do seu passado? Então, observe as suas características atuais, principalmente as características negativas suas. Você é uma pessoa que guarda muita mágoa? Que é muito arrogante com as pessoas? Ou muito egoísta? Você é uma pessoa difícil de se lidar? Intolerante com outras pessoas? Então você já sabe que tipo de característica é mais forte sua, foi provavelmente mais forte ainda sua em outras vivências, e é isso exatamente que você precisa aprender a controlar, que você precisa melhorar em você. Porém, se em algum atendimento, em uma casa espírita, tiverem te falado alguma coisa que você fez no passado, ou que você foi numa vida passada, primeira coisa, não fique encucado, perturbado com isso. Foi só para o seu bem. Se alguma informação te foi passada, é para que você possa mudar comportamentos atuais e buscar fazer melhor hoje. Você é uma pessoa mais evoluída, mais preparada. De uma vivência para outra a gente nunca regride, a gente sempre, no mínimo a gente fica estacionado. Mas o normal é que a gente progrida nem que seja um pouquinho pelas experiências que a gente viveu.
Então você é melhor do que você foi. Tome melhores atitudes. Qualquer coisa que tenham te dito, primeira coisa, questione, duvide, se pergunte, será mesmo? Mas se você acha que pode ter fundamento, você acreditou, para você pode ser verdade, então use essas informações com fins evolutivos. Use só para você. O que você ouviu é para você e para você exclusivamente. Saia por aí falando, ninguém tem necessidade de saber disso. Você precisava saber naquele momento para tomar atitudes diferentes na sua vivência. A partir de agora, você, mais forte que é, tome atitudes melhores e melhores coisas se apresentarão na sua vida. Eu tenho certeza. E agora, pessoal, para encerrar o nosso vídeo, eu vou fazer uma coisa que eu gostei bastante de fazer, tenho feito nos últimos vídeos, tem sido de grande aprendizado para mim e espero que para vocês também, que é sempre ler uma mensagem, uma passagem de algum livro, de algum trecho, de alguma coisa que a gente possa aprender um pouco mais e que feche com o que a gente estudou no vídeo respectivo. Então hoje eu vou ler para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, livro básico para quem quer aprender a doutrina espírita. Eu vou ler o capítulo 27, item 21, o resumo da lei de Deus. Vamos lá. O homem sempre sofre a consequência de suas faltas, e não existe uma só infração à lei de Deus que não fique sem a correspondente punição. Essa lei também é conhecida como lei da justiça. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Essa lei também é conhecida como lei de ação e reação ou lei de causa e efeito. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu consequente retorno ao bem. A duração da pena é proporcional à sua permanência no mal. Seria perpétua se a permanência do mal também o fosse, e de curta duração se o arrependimento viesse logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança, mas o simples arrependimento não basta. É preciso a reparação da falta. Por essa razão, o culpado é submetido a novas provas, onde poderá, pelo uso do seu livre-arbítrio, fazer o bem, reparando o mal que praticou. Assim, o homem é constantemente o juiz da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou desgraça depende de sua vontade em fazer o bem. Esta é a lei, lei imutável, em concordância com a bondade e a justiça de Deus. Portanto, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se, e a lei de Deus lhe mostra quais as condições para que isso aconteça. Na maioria das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Com nossas preces, podemos lhes inspirar essa vontade, dando-lhe apoio e entusiasmo. Com nossos conselhos, podemos transmitir a ele o conhecimento que lhe falta. Com isso, estamos sendo instrumentos de outra lei de Deus, a lei do amor e da caridade, e esse espírito não necessitará mais pedir a Deus que revogue suas leis. Com o nosso gesto de apoio, Deus nos permite dar uma prova da nossa caridade. Que legal, né? Bate exatamente com o que a gente estudou no dia de hoje, com tudo que a gente conversou, com as respostas às perguntas que foram colocadas. Bateu bem direitinho, não bateu? Eu achei muito legal esse trecho e pensei, é esse que eu preciso ler, é esse que eu preciso passar para o pessoal de alguma forma para que eles tenham a mesma compreensão que eu. E é isso, pessoal. A gente assim encerra o nosso vídeo, sempre pedindo para que, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu curtir, cliquem ali no curtir, no joinha, no like, onde vocês preferirem, né? Sempre no polegarzinho para cima. Por favor, vocês vão estar dando uma base para mim do que vocês gostaram de assistir ou não. Então, por favor, não deixem de dar esse feedback para a gente. É uma forma de interação. Se vocês estão gostando do conteúdo que a gente vem colocando, se inscrevam no canal. Também é uma forma de prestigiar nossos conteúdos, o nosso canal, para que a gente continue tendo, né, essa disponibilidade, vontade de colocar os nossos pensamentos, as informações, levando a doutrina espírita cada vez mais longe. E se vocês acharam legal o vídeo, compartilhem, divulguem esse vídeo. Coloquem para suas redes sociais, né, na linha do tempo do Face, nos amigos do WhatsApp. Leve esse vídeo a outras pessoas para que elas tenham contato com o nosso canal, com a doutrina espírita em geral. Quem sabe pode ser uma porta de entrada para a doutrina espírita,
doutrina tão abençoada e para a qual eu faço esses vídeos sempre com vontade de devolver à doutrina tudo que a doutrina já me deu, tudo que ela já tudo que ela já me ensinou para ficar assim melhor. E sempre que vocês quiserem deixar os seus comentários, usem a caixa de ferramentas do próprio YouTube, podem mandar mensagens para a gente. A gente tem uma fanpage no Facebook, podem entrar lá, também chama Canal Espírita Amador. Entrem lá, nos adicionem, mandem suas perguntas, a gente vai estar lendo, selecionando as perguntas, podendo responder para vocês, tanto no local onde vocês mandaram a pergunta, como selecionando essas perguntas e respondendo em vídeo para outras pessoas ficarem sabendo também. Não esqueçam de deixar o nome de vocês, da cidade onde vocês são, assim a gente pode citar nos vídeos. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, obrigado por estarem assistindo até o final. Muita luz para vocês, um enorme abraço. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.